Queridos irmãos, começamos esta novena em honra à Imaculada Conceição de Maria, seguindo este caminho que estamos trilhando da consagração a Nossa Senhora, da verdadeira devoção a Nossa Senhora, tal como São Luís Maria Grignon de Montfort nos ensinou. No tratado, São Luís I começa a demonstrar quem é a Virgem Maria. Depois ele começa a falar sobre o que é devoção, quais são as falsas devoções, a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Todo este caminho de São Luís é para chegar no tema de hoje. Ele vai dizer a essência desta devoção e depois, nos próximos dias, ele vai explicar os motivos por que abraçá-la, etc. Então, o tema de hoje é a natureza da perfeita devoção a Maria Santíssima, que eu tomei a liberdade de colocar numa frase. Tudo que vamos falar aqui hoje está contido nesta frase doutrinária: tudo por Jesus, nada sem Maria. Essa é a verdadeira devoção que apresenta São Luís. Tudo por Jesus, nada sem Maria. E ele vai explicar então ali que a mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo. O fim da nossa existência, irmãos, é ser conformados a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados de cristãos, outros Cristos. O fim da nossa existência é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, perfeito Deus e perfeito homem. Ele é o centro, Ele é a meta de tudo, de toda a nossa vida. E a verdadeira devoção a Nossa Senhora não esquece disso, mais ainda, ela existe para que vivamos isso perfeitamente. A mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, ou seja, conformar é tomar a forma. Uma forma igual. Ou seja, a nossa vida tem que ser conformada de Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez, nós devemos fazer. Aquilo que Ele falou, nós devemos falar. Isso é conformar, tomar a forma de Jesus Cristo. É aquela pela qual nos unimos mais perfeitamente a Jesus Cristo. Nós devemos viver unidos a Jesus Cristo. Não lembrar de Nosso Senhor nos domingos, nas festas de preceito, nas festas de padroeiro, Natal. Tem gente que lembra de Nosso Senhor só no Natal. Coitadinho dessa pessoa. Pelo menos está lembrando, né? Tem uns que nem no Natal vão se lembrar dele. A mais perfeita devoção nos leva a unirmos nossa vida à vida de Nosso Senhor e a consagrarmos mais perfeitamente nossa existência a Jesus Cristo. Pois toda a nossa perfeição, toda a nossa santidade, o sentido da nossa vida consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Ele. Ora, pois, Maria é a criatura mais conformada a Jesus Cristo, mais unida a Jesus Cristo e mais consagrada a Jesus Cristo. A criatura mais perfeita unida a Nosso Senhor. Segue daí que todas as devoções, entre todas, as que existam na igreja, a que mais consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, nossa Mãe. E quanto mais uma alma se consagra a Maria, mais está consagrada a Jesus Cristo, porque ela é única. Não existe outra criatura igual a Nossa Senhora. Não existe. Nem São José, nem São Miguel, nem o maior dos serafins, nada.
Ninguém se iguala a ela. Ela é única na história da salvação. Ela é a criatura especialíssima de Deus. Por isso, o que falamos dela só se aplica a ela. Portanto, quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Eis porque, aí chega a mensagem que São Luís vai ensinar. Ele mesmo conta que na sua época ele procurou falar com as pessoas mais devotas, mais santas. Procurou e leu vários livros sobre a devoção a Nossa Senhora. E não encontrou nenhuma que falasse como ele vai apresentar a esta perfeita devoção. Porque ele vai dizer que a perfeita consagração a Jesus Cristo nada mais é que uma perfeita e inteira consagração à Santíssima Virgem. Quem foi tocado e quer se consagrar, provavelmente já tenha lido o tratado, já leu o texto da consagração, até já escreveu, né? O padre pediu que levasse para a secretaria os textos para ele poder assinar também. Se prestaram atenção, olha que coisa impressionante. O livro é Tratar da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Todo o método é para a consagração perfeita a Nossa Senhora como escravo de Nossa Senhora. Mas como é que a consagração está dirigida? A Jesus. A Jesus. É uma oração dita a Jesus. Isso é impressionante. Por quê? Ele vai explicar. Porque esta íntima união entre os dois, estar consagrada, a perfeita consagração a Jesus Cristo é uma perfeita e inteira consagração a Nossa Senhora. Se eu me consagro a Nossa Senhora, eu pertenço a Jesus. Não há diferença. E por isso, o texto da consagração é uma oração ao Senhor que depois fala para a Senhora. É muito, muito impressionante. Esta devoção, aí está o X da questão. O que é esta devoção? Qual é a diferença dela, digamos assim, para outras devoções, até mesmo a Nossa Senhora? É que por esta devoção consiste em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de, por ela, pertencer inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar-lhe, portanto, tudo que temos e somos. E ele vai dizer, nosso corpo com todos os seus membros e sentidos, nossas mãos, nossas orelhas, nossos pés, tudo. Nosso sentido, nossa visão, nosso paladar, nosso olfato, nosso tato, tudo. Parece que não é tão novo para nós, isso que ele está dizendo, porque nós conhecemos há muito aquela oração e canto, ó minha Senhora, ó minha Mãe, a consagração à Nossa Senhora. E o que é essa consagração, esse canto? Ó minha Senhora e minha Mãe, eu te ofereço toda a voz. É a verdadeira devoção de São Luís, sintetizada numa pequena oração. Entregarmos a Nossa Senhora nossa alma com todas as suas potências, ou seja, nossa inteligência, nossa vontade, nossa capacidade de querer as coisas, nossa memória, nossa imaginação, nossa sensibilidade, tudo para ela. Também nossos bens exteriores, aquilo que o santo diz, aquilo que nós chamamos de fortuna, ou seja, a bufunfa mesmo. O que nós temos de material, quem faz esta consagração, dá a ela. Ela é a dona do que eu tenho. Eu passo a ser um administrador. Só está ao meu uso, mas não é meu, é dela. E ele diz, presente e futuro. Se alguém se consagra a Nossa Senhora e depois ganha na Mega Sena, é de Nossa Senhora. Ele vai só administrar, mas é dela. Ele não pode simplesmente agora fazer o que quiser, é dela. É claro que ele ganhou, pode administrar, mas pode administrar. Nossos bens interiores e espirituais.
que são nossos méritos, nossas virtudes, nossas boas obras, passadas, presentes e futuras. Tudo, quem faz a consagração, entrega a ela. Não tem mais nada, tudo é dela. Tudo é dela. E ele vai dizer, inclusive, algo que, talvez pelo tempo exíguo que tenho, fique um pouco complexo de explicar, mas vou tentar. Ele diz que, inclusive, o valor satisfatório e meritório das nossas boas obras pertencem a ela. O que significa isto? Toda boa ação que nós fazemos, toda boa ação, oração, caridade, um ato de paciência quando eu queria esganar alguém, uma boa ação, né? Muito boa e precisamos bastante. Toda boa ação tem algo que chama de satisfação. O que é satisfação? Satisfação significa reparação. Reparação no sentido de apagar ou pagar por algo que foi mal feito, mal quebrado, etc. Então, quando nós fazemos boas ações, estamos também apagando as más ações que nós já fizemos. Isso é o que se chama valor satisfatório. E, ao mesmo tempo, tem o valor impetratório, ou seja, de pedir. Tudo aquilo que, quando nós fazemos algo de bom, atraímos de Deus para nós mais graças. Se alguém, por exemplo, está em estado de graça, faz um sinal da cruz, atrai graças e ainda tem o mérito. Qualquer pessoa pode atrair graças com o sinal da cruz, mas quem está em estado de graça ganha o mérito, que é um aumento de glória no céu. Pois bem, eu sei que não é fácil compreender tudo isso, porque eu teria que dar toda uma aula de teologia um pouco mais extensa para poder explicar, mas o que o consagrado faz é entregar tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Ou seja, o consagrado não tem mais nada. Os próprios méritos estão nas mãos dela. O próprio valor satisfatório, ela quem vai usar para quem ela quiser. Se em vez de ela querer apagar um pecado meu com aquilo que eu estou fazendo de bom e quiser utilizar aquilo para tirar uma alma do purgatório, ela vai fazer. Se ela quiser dar para alguém da minha família, para dar uma graça para que ela se aproxime mais de Deus, ela vai fazer. Eu não posso, não é mais meu. O fruto, digamos assim, espiritual das boas ações não pertencem mais ao escravo de Maria, pertence à sua Senhora. E ela administra e faz o que ela quiser. Essa é a total consagração. É entregar-se. Daí, diz o santo, chegam 3 consequências. Por esta devoção, nós damos de um modo mais perfeito a Jesus Cristo, porque fazemos tudo pelas mãos de Maria e, portanto, podemos lhe dar de maneira excepcional tudo. Porque é aquela mãe, é como se, por exemplo, fôssemos dar algo para Nosso Senhor com as nossas misérias. O próprio santo disse, no capítulo anterior a esse que nós estamos tratando, que fruto também, como preparação desta consagração, está o conhecimento de si mesmo, para que conheçamos o fundo de maldade que há dentro de nós. E toda a boa ação que nós fazemos está manchada pela nossa maldade. É que nós não nos damos conta disso. Nós nos achamos tão bons, bons até demais. Os outros são maus, os outros são ruins, os outros têm defeitos. Eu sou bom. E por isso, quando acontece alguma coisa, eu nem entendo por que Deus está deixando isso acontecer comigo. Eu sou uma pessoa tão boa. Porque nós acreditamos que somos, mas não somos. São Luís diz que nós temos que entender que nós não somos. Então, até as coisas boas que fazemos estão manchadas por essa maldade. Quando nos consagramos a ela, é como se ofertássemos a Deus na bandeja de prata da Mãe de Deus. A bandeja é dela. O que nós fazemos pode ser uma coisa imperfeita, mas aquela bandeja de prata salva tudo.
O que nós fazemos vai pelas mãos de Maria. Um outro ponto também é que a pessoa que voluntariamente se consagra a Jesus por Maria, se faz escrava de Nossa Senhora para ser mais perfeito escravo de Jesus, como não tem mais nada, tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bem, pertence a Maria. Tudo que sofre, ai meu Deus, aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, ai meu Deus, aquela preocupação, parece que no fim do mês as contas não vão chegar. Essa perplexidade que eu não consigo entender, meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Tudo isso já pertence a ela. Tudo que pensa, tudo que diz e faz de bem, pertence a Maria. E a terceira consequência, que é exatamente essa que já falávamos antes. A consagração é feita juntamente a Jesus Cristo e a Maria. É a mesma consagração. E o texto da consagração é exatamente esse. Eu me ofereço a Jesus Cristo e me faço todo de Maria. E ele vai dizer que esta perfeita devoção, esta consagração como escravo de Maria, é a maneira de ativar, digamos assim, de reativar as promessas do santo batismo. Quem foi batizado adulto fez as promessas do santo batismo por si mesmo. Creis em Deus Pai, Deus Filho, renuncias ao demônio, renuncias ao pecado, renuncias... A maioria de nós fomos batizados quando criança, então nossos pais e padrinhos renunciaram por nós. E o santo vai dizer, por que o mundo está tão mal? Podemos olhar aqui o Brasil. O Brasil, na maioria católica, por que estamos nesse caos? Se tem tanto católico no Rio de Janeiro, por que tanto caos? Ele vai dizer, é que os católicos, nós, prometemos, mas não vivemos o nosso santo batismo. Não vivemos. Não somos fiéis às promessas do santo batismo. Então ele diz que esta consagração a Nossa Senhora é a maneira de viver bem as promessas do santo batismo. Porque na verdadeira devoção a Maria, renuncia-se, como está escrito na fórmula da consagração, renuncia-se ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus Cristo por meio de Maria. O consagrado a Nossa Senhora tem que saber que o seu batismo é a coisa mais importante que há na sua vida. E o que Nossa Senhora quer fazer é que vivamos o santo batismo. A causa principal da corrupção reinante no mundo vem do esquecimento e ignorância em que os cristãos vivem dos compromissos tomados do santo batismo. O melhor meio de remediar os desregramentos dos cristãos, como remediar nossa incapacidade de fazer ou perseverar no bem, como arrancar esse pecado de estimação que parece que eu não consigo tirar da minha vida, como mudar o meu coração para perdoar, amar, como ser doce nas palavras. Nós não conseguimos por nós mesmos. Então, o melhor meio de remediar os desregramentos dos cristãos é fazê-los relembrar as obrigações assumidas no batismo e renovar as promessas do santo batismo, as promessas que fizeram. E dirá São Luís, não é natural que se faça isso de um modo perfeito por esta devoção e consagração a Nosso Senhor por intermédio de Nossa Senhora? Não é o melhor dos meios renovar nosso desejo de ser santos, de ser todos de Deus, colocando-nos nas mãos desta boa mãe, que cuida e cuidará sempre mais de nós?
Irmãos, começamos esta novena da Imaculada Conceição. Rezemos, preparemos, independentemente se você vai fazer ou não esta consagração, como diz São Luís. Não deixe de amar Nossa Senhora. Deixe que o Espírito Santo vá tocando o seu coração com as palavras desta novena, que vão como que moldando o coração e desejando, se não for para agora, no momento futuro. Porque também a consagração às vezes é assim. É Nossa Senhora quem escolhe, nos momentos oportunos. Ânimo, que sejamos de Jesus, por mãos de Maria, e possamos então viver exatamente essa devoção naquilo que foi cunhado com essa expressão. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.